A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público, onde eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo conversamos sobre temas africanos. Desta vez vamos falar do Plano Mattei, o plano italiano para a África, anunciado numa cimeira no princípio da semana passada, em Roma, pela primeira-ministra Giorgia Meloni, na presença de uma vintena de chefes de Estado africanos e representantes da quase totalidade das nações de África. Com um orçamento inicial de 5,5 mil milhões de euros, incluindo garantias públicas para investimentos privados e mais 3 mil milhões de euros de um Fundo Climático Internacional, distribuído por uma série de iniciativas na áreas da energia, agricultura, saúde, água e educação, o Plano Mattei pode ser um ponto de partida para alguma coisa ou mais uma mão cheia de nada ou outra coisa nenhuma, que acontece muitas vezes com estes planos com muito boas intenções ou com muito mais intenções para a África, feitas na Europa. As reticências africanas a mais deste plano europeu para a África ficaram demonstradas no discurso de Moussa Faki Mahamat, o presidente da Comissão da União Africana, que ao lado de Meloni insistiu, e abro aspas, na necessidade de passar das palavras aos atos, porque compreendam bem que não podemos continuar a contentar-nos com meras promessas que muitas vezes não são cumpridas. Na primeira parte vamos ainda conversar sobre o CAN, o Campeonato Africano das Nações, ou a Taça das Nações Africanas, a maior competição africana de futebol a nível de nações. Estamos a gravar este podcast antes da realização dos encontros dos quartos de final, onde duas seleções dos PALOP estão presentes, Angola e Cabo Verde. Mas já podemos fazer um primeiro balanço, quer da prova em geral, quer da prestação das outras seleções dos países de língua oficial portuguesa, Guiné-Bissau e, claro, Moçambique. Na segunda parte voltamos a falar de Amílcar Cabral, em ano do centenário do seu nascimento e em que se comemoram os 50 anos da Revolução de 25 de Abril em Portugal, para o qual a guerra na Guiné-Bissau muito contribuiu. Falamos com António Tomás, autor de uma biografia do fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, pensador pan-africanista e figura de referência dos movimentos de libertação em África. Finalmente, como é habitual, na terceira parte encerraremos o episódio com algumas sugestões. Feita a introdução, venha daí connosco. Professor Elísio Macamo, como está? Ainda em Moçambique, já quase de volta à Europa. Já está com saudades? Por acaso já estou, porque o calor está insuportável. E eu acho que já consegui armazenar uma boa quantidade de vitamina D. Por isso já posso sair daqui. Já pode enfrentar o inverno suíço. É isso. Professor, diga-me, o que é que pensa deste plano Mattei para a África? Bom, é um pouco aquilo que o Antônio dizia, não é? É uma mão cheia de nada. Sabe, a primeira coisa que causa surpresa são os valores envolvidos. Sabe, 5 mil milhões de euros é dinheiro que eu não imagino que a Itália tenha, né? Nem com todas as suas participações em organismos como, por exemplo, a União Europeia. Portanto, isso causa uma certa suspeita, mas o meu desconforto de fundo tem a ver com duas questões. Uma é esta ideia de que qualquer potentado no mundo pode se arrogar o direito de convocar uma cimeira com a África e os chefes de Estado e de governo africanos obedientes vão lá. Porque é que eles não se podem fazer representar, por exemplo, pela União Africana, que esse tipo de coisas fossem discutidas a esse nível e não ocupar o tempo de chefes de Estado e de governo com esse tipo de cimeira. Ele tem a cimeira Rússia-África, China-África, França-África, sabe? Toda a gente faz uma cimeira com a África. Mas a questão de fundo mesmo tem a ver com as motivações políticas que estão por detrás disto. Não se trata de um plano
politicamente inocente. Todos nós sabemos que a Meloni foi eleita num bilhete eleitoral xenófobo, de extrema-direita, portanto, que procurou capitalizar o desconforto que os italianos sentem e que muitos europeus sentem em relação àquilo que eles chamam de imigração ilegal africana. E ela notabilizou-se logo após a sua eleição, notabilizou-se por um discurso anti-francês que destacava, sobretudo, esta questão de que é por causa do paternalismo francês, é por causa da má política externa francesa que os Estados africanos não se desenvolviam e que, por causa disso, viam-se obrigados a ver alguns dos seus filhos a arriscar a vida no Mediterrâneo. Portanto, que para acabar com esse mal, seria necessário que a Itália se afirmasse como um parceiro diferente, como um parceiro que vai fazer uma cooperação, segundo o que o programa diz, não predatória, não é? E tudo isso, para mim, parece suspeito por várias razões. Uma tem a ver simplesmente com o fato de que eu penso que essa discussão sobre a imigração na Europa não está a ser bem feita. Não é? A imigração não é o problema. A imigração até pode ser a solução. E pode ser uma solução para os próprios países africanos. Então, essa ideia de que se a gente der desenvolvimento à África, a gente vai impedir os africanos ou vai travar os africanos de atravessar as fronteiras, parece muito ingênua, porque o que a gente não vê é que as pessoas estão a viver num mundo cada vez mais fechado, num mundo único, e que, portanto, o mundo tornou-se uma espécie de aldeia. E os africanos não podem ser excluídos da participação nesse mundo. Eu já orientei uma tese de mestrado de um estudante do Ghana que falava da imigração de estudantes universitários e mostrava que uma das principais motivações para a migração não era necessariamente a pobreza, mas era o fato de que, com a formação, o seu país se tinha tornado pequeno. A formação fez dessas pessoas cidadãs do mundo. Então, eu acho que devia ser, na verdade, responsabilidade de países como a Itália, de países como a França, de países como Portugal, ajudar a África no sentido de integrar a força laboral no mercado internacional. Portanto, essa que devia ser a prioridade, né? Então, incomoda-me o fato de os governantes africanos não mostrarem sensibilidade para estas motivações, não problematizarem estas motivações. Sabe, um dos slogans do programa é justamente este: lutar pelo direito dos africanos de não terem de imigrar. É assim como eles formulam a coisa, que é uma maneira muito paternalista de olhar para a África. Então é um pouco isto que me preocupa neste programa e que me faz pensar que está condenado ao fracasso. Eu salientava 3 pontos em relação a este plano. Eu gosto que a Meloni tenha dito no seu discurso que este plano visa, e passo a citar, uma cooperação entre iguais, longe de qualquer imposição predatória ou atitude caritativa em relação à África, mas foi feito sem a participação africana, ou seja, são mais uma vez os europeus a dizer que isto tudo é porque queremos ser pares, mas nós é que fazemos as coisas e vocês aceitam ou aquilo que nós queremos. Isso, logo à partida, é um dos pontos que me chateia um pouco neste plano, que me chateia muitas coisas, mas pronto, mas para falar nisso. Depois, outro é que, simbolicamente, e no meio das preocupações com as alterações climáticas, em que a África é uma das zonas mais propensas a sentir os efeitos da subida da temperatura no planeta, que se deu o nome de um homem ligado ao petróleo a este plano para a África. Acho que um plano de plano Mattei. É verdade que o Henrique Mattei é o responsável por ter estabelecido a ideia de que dos 75% dos rendimentos da exploração do petróleo sejam para as nações para as nações que têm as reservas. Mas, mesmo assim, parece-me um bocadinho de mau gosto
E de mau gosto, na verdade, porque isto não é um plano pensado para os africanos, é um plano pensado para a Itália, para se transformar a Itália num hub para o fornecimento do gás, de entrada do fornecimento do gás para a Europa. Portanto, é por isso que estamos aqui a falar. Aliás, o investimento a Eni está presente no consórcio em Moçambique, na bacia do Rovuma, com a Total Energies, é um dos parceiros desse consórcio. Portanto, estamos aqui a ver que isto não é um plano para a África, é um plano para a Itália, logicamente. E depois queria salientar também que Mattei, mais uma vez em relação a Mattei, e mais uma vez simbolicamente, e nestas coisas todos sabemos que os símbolos querem dizer alguma coisa, é que Mattei é um homem que morreu em 1962. Ou seja, no princípio das lutas de libertação em África, havia ainda muito poucos países independentes nessa altura. Portanto, o que também não é de estranhar, tendo em atenção de que os italianos continuam sem ensinar na escola o que foram as marcas do seu colonialismo em África, e os intelectuais e os académicos continuam sem fazer essa discussão a sério e aprofundar aquilo que aconteceu. E, portanto, dar-lhe o nome de Mattei acaba por não ressoar estranho nos africanos. Portanto, eu acho que logo à partida parece-me um plano que visa não, logicamente, satisfazer os africanos, mas sim satisfazer a Itália. E, para além disso, parece-me como plano para combater a migração, como a primeira-ministra italiana quer, parece-me que não vai, como diz, não vai conseguir grande coisa. Aliás, porque eu acho que continuo a achar que tentar travar a migração é como tentar travar o vento com uma raquete de ténis, ou seja, acho que é impossível, ou seja, está em todos nós essa ideia de viagem, de descoberta, de procurar outros lugares, e portanto isso está aí na história do mundo, quer dizer, nós somos nómadas por natureza, tornados sedentários porque criámos as sociedades e criámos as cidades. Mas eu acho que este plano não vai travar absolutamente nada. Aliás, como se viu com a história do acordo que a Itália assinou com a Tunísia para tentar travar os fluxos migratórios daí, e que também não conseguiu. Não resultou. Não, mas olha, António, eu concordo absolutamente com tudo quanto disse, mas queria reforçar um ponto aqui. Claro, eu condeno, critico a atitude italiana, eu vejo esse paternalismo, isso incomoda muito. Mas eu também cria muito desconforto a atitude dos nossos governantes em África. Sabe, isto é uma questão que a gente vem discutindo já há muito tempo, que é preciso uma certa autoestima, que é preciso que os africanos se respeitem. E nunca vão lograr esse respeito se continuarem a correr esse tipo de eventos sem nenhuma reflexão crítica e, sobretudo, sem nenhuma consulta. Por exemplo, o caso de Moçambique, para mim, é sintomático. O nosso presidente esteve lá. E o nosso presidente está em um último ano de mandato, né? Portanto, numa altura em que, por decoro, não seria prudente que ele se envolvesse em grandes projetos desta natureza, que ele deixasse isso para o próximo governo, né? Mas, sabe, nem essa preocupação ele tem. E a outra coisa é que, muitas vezes, a nossa participação nestas iniciativas nunca é acompanhada, por discussões internas, domésticas. Sabe, dizer assim, olha, o que é que a gente vai ganhar com isto? Nós vamos lá para obter isto e mais aquilo ali. E depois que haja uma discussão, por exemplo, que antes de um presidente ir participar numa cineira dessa natureza, que ele vá ao parlamento, por exemplo, e explicar porque é importante que o país participe nesse tipo de coisa. Então, há este lado que me incomoda, esse lado de nós cultivarmos esta dependência, né? De cultivarmos esta ideia de que as soluções para os nossos problemas vão ter que vir de fora. Isso incomoda-me bastante. Sim, aí tem toda a razão, ou seja, a inércia africana em relação a tudo isto também faz com que continue a haver
por parte dos europeus um certo paternalismo em relação a estes projetos. Quer dizer, isso como é lógico, as duas coisas juntam-se e acabamos todos aqui, e até os próprios africanos a criticarem por mais uma vez terem sido deixados de lado na feitura de um plano que deveria ser para eles, mas também é isso, não há reflexão. Sim, exatamente. Professor, passamos a um tempo, como normalmente connosco, começa a morder-nos os calcanhares, portanto vamos passar já ao cano. Antes de passar a palavra, professor, porque eu sei que vi pelos seus posts no Facebook que anda a refletir muito sobre o assunto, gostava de referir algumas curiosidades em relação a esta edição disputada na Costa de Marfim e que se tem revelado emocionante, com bons jogos, reviravoltas mirabolantes nos marcadores e algumas surpresas. E onde dei por mim a vibrar com a prestação da Angola frente à Namíbia, não só com a vitória por 3-0, também por momentos de bom futebol. Falando de curiosidades em relação à Namíbia, por exemplo, esta foi a primeira vez que a Namíbia conseguiu passar a primeira fase da competição. Depois, os 89 golos da primeira fase equivalem a uma média de 2,5 golos por jogo e suplantam em 21 golos a primeira fase da anterior edição da CAN, o que só é de celebrar. O Senegal, que foi a única seleção a terminar a fase de grupos só com vitórias, é a primeira vez que conseguem, provou contra a Costa de Marfim a maldição dos campeões. Desde o Egito em 2010, que nenhum país vencedor consegue passar dos oitavos de final na edição seguinte. A Costa de Marfim, que se apurou por milagre para os oitavos de final depois de uma humilhante derrota frente à Guiné Equatorial por 4-0, num daqueles jogos terríveis em que atacaram desalmadamente, falharam oportunidades que nunca mais acabavam e viram a Guiné Equatorial a marcar 4 golos por pura sorte, alguns deles. O Costa de Marfim que despediu o selecionador francês, também daquelas coisas inusitadas que aparecem no futebol africano, que é despedir um selecionador no meio de um torneio, ainda com a hipótese de ser apurados, e na verdade foram apurados, e que ainda por cima entregue o cargo ao interino, ao Emerse Faé, que é um antigo internacional, que é treinador dos Sub-23 e era adjunto do Jean-Louis Gasset, e ele consegue derrotar o Senegal nos oitavos de final e a Costa de Marfim volta a sonhar com a possibilidade de fazer o tri em casa, não é? Que seria feriado nacional durante uma semana na Costa de Marfim, com certeza. Mas, falando mais algumas coisas, mais umas achegas sobre curiosidades. A Argélia voltou a desiludir. Os campeões africanos de 2019 voltam a não passar da primeira fase nesta edição, portanto, já como não tinham feito em 2021, e sem ganhar um jogo, portanto, já vão em 6 jogos nas fases finais sem conseguir ganhar um jogo. Depois, as 3 seleções com mais títulos já não estão em prova. Egito eliminado pela República Democrática do Congo nos oitavos de final, Camarões, que perdeu com a Nigéria, também nos oitavos de final, e o Ghana, que foi terceiro classificado no grupo de Moçambique, com 2 empates e uma derrota, e que não conseguiu ser apurado para esta fase. E por falar em Moçambique, professor, os Mamas começaram por dar ilusão com aquele empate frente ao Egito, mas depois foram uma desilusão. Sim. Bom, não foram uma desilusão. É esse debate que nós estamos a ter em Moçambique, né? Eles não foram uma desilusão, eles tiveram a melhor prestação de sempre. Pela primeira vez na história da participação da seleção moçambicana nesta competição, eles marcaram golos, nunca tinham marcado golos, e eles ganharam pontos, nunca tinham ganho pontos, ainda que esses pontos tenham sido empates, né? Portanto, foi boa a participação e é muito por causa disso que eles tiveram uma grande recepção no regresso, né? Com muita discussão no país sobre se faz sentido celebrar fracassos, né? Tem sido essa discussão desde então, mas eu não considero isso um fracasso, sabe? Fazer parte das 24 seleções, das melhores seleções de África neste ano é boa coisa, né?
Agora, teria sido bom fazer parte das 16, ou das 8, ou das 4, ou mesmo das 2, mas pronto, para um país como o nosso e com o historial que tem de participação, isso já é muito bom. Mas o que me cativa mais, para além dessas estatísticas que o Antônio estava a dar, que são muito interessantes, porque isso é que é o futebol, né? Isso é o que faz a beleza, o drama, a alegria do futebol, essas coisas todas. Mas o que me cativa ainda mais é um pouco o tipo de paralelos que a gente pode estabelecer entre o futebol e a política, né? Porque o falhanço sempre exige uma explicação. E normalmente essa explicação desemboca naquele argumento de que, bom, se falhou é porque não fez bem as coisas. E o que a gente descura são fatores estruturais, sabe, o falhanço está programado numa competição desta natureza. Não podem ganhar todos, né? Isso já determina, digamos assim, a sorte das equipas. Portanto, reduzir o falhanço ao que for mal feito é esquecer o efeito que a estrutura tem no resultado, né? Isso é importante, porque muitas vezes na discussão política nós descuramos esse aspecto. Nós concentramos no resultado e não no processo. Nós não analisamos o processo. Nós sempre olhamos para o resultado e dizemos, bom, já que o resultado é assim, então significa que as coisas foram bem ou mal feitas no passado. Por exemplo, a gente podia muito facilmente dizer assim, olha, a prestação de Moçambique e da Guiné reflete os problemas políticos que Moçambique e a Guiné têm. E com isso a gente estaria a sugerir que, do ponto de vista político, a Angola se encontra em melhor situação, quando isso não é verdade, né? Ou a gente teria então que encontrar uma explicação para o fato de o Mali continuar ainda nesta prova, que a República Democrática do Congo continua ainda nesta prova, né? E claro, em relação a Cabo Verde, por exemplo, a gente destaca muito o fato de que esta prestação de Cabo Verde, que não é de hoje, já de alguns anos, que ela reflete também o estado geral do país, que é bom. E isso até certo ponto é verdade, mas ao mesmo tempo há vários países que estão bem. Não sei, o Ruanda não está lá, o Botsuana não está lá. Portanto, esta tendência de ler muito mais do que é possível ler numa determinada situação, eu considero isso muito instrutivo também para pensar a forma como a gente faz análise política. E é por isso que me fascina muito. É por isso que me fascina muito a competição e é por isso que nos posts, nos posts lá do Facebook tem estado a destacar estas questões justamente para chamar a atenção das pessoas para o fato de que esta leitura não é assim tão fácil como a gente pensa que é, né? Eu acho que tentar estabelecer ligações entre o futebol e a política pecam sempre por serem um bocadinho dúbias, porque usamos sempre argumentos e esquecemos outros, que é para poder provar as nossas teorias. Porque, na verdade, a relação não é assim. Ou seja, há países em que as instituições políticas estão em crise e que conseguem bons resultados em termos futbolísticos. Quer dizer, não tem necessariamente a ver uma coisa com outra. Acho que por exemplo, a Guiné-Bissau terminou o CAN com 0 pontos e que poderia olhar-se para a Guiné-Bissau e pensar que foi um fracasso e dizer que, como diz o selecionador, esta é a terceira participação seguida da Guiné-Bissau numa fase final do CAN e nunca tinha conseguido antes lá chegar. Portanto, quer dizer, estamos aqui a ver uma seleção que se consolida como uma seleção que pode estar sempre nas fases finais do CAN. Portanto, quer dizer, é preciso ver isso, ou seja, é preciso... há muitas coisas, há muitas nuances no futebol que... É verdade que a política se aproveita muito do futebol, mas estar a estabelecer paralelismos parece-me um exagero. É um grande exagero.
É por isso que eu digo que, de qualquer maneira, isto é muito instrutivo, né? Para nós que nos interessamos pela análise política, pela análise social. É muito interessante olhar para esses paralelos e, a partir deles, procurar perceber como melhor entender certos fenômenos, né? E aqui, claramente, o que está em jogo, para mim, é a questão de fatores estruturais que podem condicionar o desempenho, né? E isso é importante. Vamos ter que parar por aqui, que este episódio já vai longo e temos de passar à segunda parte e à nossa entrevista. Bem-vindo à segunda parte deste 9º episódio de Na Terra dos Cacos. Connosco temos António Tomás, professor de Antropologia na Universidade da Califórnia, Irvine, autor da biografia de Amílcar Cabral, o Fazedor de Utopias, que teve uma edição atualizada em 2021 em inglês, chamada The Life of a Reluctant Nationalist. António, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Começo por perguntar se esta atualização da biografia se vai sair em português, se haverá tradução em português ou não. Na verdade, eu estou agora a trabalhar numa... Primeiro, antes de mais, muito obrigado a António e Lísia por me terem aqui. Na verdade, eu estou agora a trabalhar numa edição revista e aumentada, mas será uma edição revista aumentada com base na edição portuguesa, porque eu acho que os debates em relação ao nacionalismo e em relação às independências e tudo que aconteceu com as independências africanas são debates completamente diferentes em relação aos vários contextos, o contexto anglófono, o contexto francófono, o contexto lusófono. Portanto, a edição que eu estou a trabalhar agora é uma edição com introdução e conclusão que aborda questões pertinentes para perceber e para discutir a descolonização. Esta nova edição traz coisas novas em relação ao livro de 2007, não é? A edição do O Fazedor de Utopias é de 2007, não é? Sim, é 2007. Eu acho que eu estou ainda a rever arquivos e estou a trabalhar, portanto, alguns arquivos que foram abertos, sobretudo nos Estados Unidos, o arquivo, portanto, do National Archives, que são os arquivos da CIA, não é? Mas eu não acredito que haja informação nova, não é? Eu não acredito que haja mais informação do que está disponível sobre quem matou Cabral. Eu acho que quem matou, nós sabemos quem matou. Isso nunca foi uma questão, não é? Mas a questão sempre foi quem mandou matar Amílcar Cabral, não é? Eu não acredito que vamos ter uma resposta definitiva para esta questão. Mas agora, o livro foi escrito portanto, eu escrevi este livro há quase 20 anos e as pessoas mudam, não é? E eu acho que como escritor, como autor, como estudioso, sou muito mais maduro do que era quando escrevi o livro. E há coisas em termos de estilo, e mesmo em termos portanto, do que é uma reflexão, não é? Do que é uma reflexão sobre um livro que foi escrito há 20 anos atrás, não é? Há frases que vão desaparecer, há discussões que vão desaparecer, há coisas que vão entrar que não estavam na primeira versão. Portanto, tematicamente, não em termos de estrutura, a estrutura vai ser a mesma, mas tematicamente vai haver mudanças. Portanto, em termos de novidades factuais, jornalísticas, eu não acredito que vá descobrir grandes coisas. Eu entrevistei recentemente o comandante Pedro Pires, que me disse taxativamente que quem diz que a morte de Amílcar Cabral foi por causa das desavenças entre cabo-verdianos e guineenses é uma completa mentira, que isso é uma invenção de portugueses ou de historiadores que seguem a linha dos portugueses. Pode ser assim tão taxativo em relação à morte de Cabral? Sim, eu não tenho dúvidas com isso. Eu acho que o Cabral tem beneficiado de um grande interesse, de um grande ressurgimento. E eu acho que as pessoas que se recusam a acreditar que a morte de Cabral foi motivada por desavenças internas dentro do partido e por desavenças históricas
a rivalidade entre cabo-verdianos e guinenses, eu acho que isso só diz bem, portanto, da importância que Cabral tem nos dias de hoje, não é? Cabral é ensinado em vários contextos, etc. E eu acho que isso encoraja muitas pessoas a voltarem e a reverem os ideais, não é? Porque é isso que se quer. É essa ideia que se quer avançar, não é? Que os ideais eram ideais nobres, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que o Pedro Pires, o comandante Pedro Pires, acho que ele se interessia muito mais encorajado em afirmar que é uma falsa, que é totalmente mentira o facto de Cabral foi assassinado por causa de desavenças dentro do partido. Isso é uma coisa que ele afirmaria mais confortavelmente hoje do que afirmaria há 20 ou 30 anos. O que é bom, não é? É um bom sinal. António, há uma coisa que eu gostaria de entender em relação a Cabral, porque ele, como nacionalista, entre aspas, ele teve fortes motivações ideológicas, mas também fortes influências ideológicas que até chegaram ao ponto de fazer dele uma das principais referências marxistas nos movimentos de libertação. Agora, o que acontece é que ainda hoje na Guiné e em Cabo Verde, ele é visto como uma referência incontornável, quando os sistemas políticos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde são completamente diferentes daquilo que ele pensava na altura. Então, como é que se explica isto? O que é que isso quer dizer? Isso é uma questão pertinente, é uma questão fundamental. Primeiro, em relação ao marxismo do Cabral. Cabral não era o mais ortodoxo dos marxistas da sua geração. Não é? Havia nacionalistas muito mais ortodoxos. Mesmo, portanto, o Agostinho Neto, o Lúcio Lara, Agostinho Neto e o Lúcio Lara foram membros do PCP, do Partido Comunista Português. Coisa que acho que Cabral nunca teve um cartão do PCP. Mas o Cabral, claro, o Cabral teve uma grande influência marxista. Todo o entendimento do Cabral em relação à questão da terra, em relação, mesmo os estudos, a tese dele, a sua visão sobre a agricultura, sobre o uso da terra, era uma visão profundamente marcada por leituras marxistas, sobretudo não marxismo-leninismo, mas tudo uma versão do marxismo que tinha muito mais a ver com a questão agrária, não é? Portanto, é a questão que lida de como é que se divide a terra e como é que se distribui a terra, sobretudo para as pessoas que trabalham a terra. Isso foi sempre uma preocupação de Cabral em Portugal, quando ele fez a pesquisa, portanto, no Alentejo, em Cuba. Portanto, sempre foi uma questão permanente. Mas agora, o que eu acho é que a versão do Cabral, que é uma versão que ainda se pôde usar para explicar o percurso muito divergente destes dois países, Guiné e Cabo Verde, eu acho que é um marxismo muito mais pragmático do que seria um marxismo ortodoxo. Basicamente, como portanto, grande parte dos membros do PIGC, que depois se tornou PAICV, não é? Mesmo incluindo, portanto, o Pedro Pires e todos estes membros, o Aristides Pereira, todos estes membros da primeira geração que tiveram, portanto, que lutaram pela independência, é um grupo de políticos, de nacionalistas muito mais pragmáticos do que marxistas. Eles nunca colocaram a ideologia à frente dos interesses do país. Eles sabiam que Cabo Verde não tinha recursos e eles sabiam, portanto, que tinham que fazer certas concessões ideológicas no sentido de tornar Cabo Verde viável, não é? Portanto, eu acho que, em termos de legado,
do ponto de vista do que é que seria o marxismo, eu não diria um marxismo pragmático, mas eu diria se calhar uma ideologia pragmática de como tornar um país viável. Eu acho que neste sentido Cabo Verde seguiu mais o pensamento do Cabral, pelo menos o ideário do Cabral do que a Guiné-Bissau. Por acaso, há uma coisa curiosa que o presidente da Guiné-Bissau referia recentemente, referindo-se ao centenário, às comemorações do centenário do nascimento de Cabral, que Cabral é hoje uma figura discutível. É mesmo discutível. Eu acho que ou é discutível na Guiné-Bissau e não é em Cabo Verde, por exemplo. Bom, eu acho que isso é bom, não é? Como académico, dizer que Cabral é uma figura discutível, isso é bom, não é? Por isso é que nós estamos aqui, não é? E por isso é que eu ensino e por isso é que eu escrevo sobre Cabral, porque se Cabral não fosse uma figura discutível, acho que não teria feito grande sentido. Para mim, pessoalmente, eu acho que isso é que é interessante sobre Cabral. Sobre Cabral, sobre o Nelson Mandela, sobre Martin Luther King, sobre as grandes figuras, não é? São figuras incontornáveis, mas também são figuras discutíveis, não é? São figuras são pessoas que fizeram coisas grandíssimas, não é? Mas que também tinham as suas fraquezas e as suas misérias como... Portanto, não são pessoas com qualidades sobrenaturais, não é? São humanos e como humanos têm falhas, mas isso não reduz a contribuição que fizeram, não é? Agora, o que é indiscutível, e isso está para além de qualquer discussão, é que o Cabral é uma pessoa central portanto, no processo de soberania destes dois países. Ninguém pode falar sobre a independência da Guiné sem falar sobre Amílcar Cabral. Não existiria, provavelmente, Guiné-Bissau, como nós entendemos Guiné-Bissau, ou Cabo Verde sem a presença de Cabral. Mas agora, que são figuras controversas, que são figuras paradoxais, e que são figuras cuja discussão será sempre alimentada por novas questões, não é? Porque a história é sempre uma forma de projetar ansiedades do presente para o passado, não é? E nós temos sempre novas ansiedades. Portanto, eu acho que as figuras históricas como Cabral, Mandela e Martin Luther King vão ser sempre importantes porque nós vamos sempre conseguir projetar as nossas ansiedades contemporâneas para estas figuras históricas. Mas o que é que significa, é só para retomar a pergunta aí do António Rodrigues, o que é que significa dizer que ele é discutível quando isso é dito por um político, como foi o caso recentemente na Guiné-Bissau? Foi o caso do presidente, né, da República. Sim, exato, Elísio, eu acredito e eu acho que concordo. Eu acho que ele... Eu não li a citação, mas eu não acredito que ele quisesse dizer que é uma figura discutível no sentido... Sim. É exatamente isso. Eu acho que sim. Portanto, deixa-me dar a segunda parte da resposta. Eu acho que os cabo-verdianos, de uma forma geral, abraçam mais sinceramente e mais fortemente o legado do Cabral do que na Guiné-Bissau, não é? E isso, se calhar, ajuda-nos a perceber a questão que o comentário que o António Rodrigues se referia em relação ao que disse o comandante Pedro Pires, não é? Grande parte dos guineenses que foram do PAIGC sempre tiveram grandes ressentimentos históricos contra os cabo-verdianos. E eles sempre tiveram grandes dúvidas que a forma como a independência tinha sido proposta através da união entre Guiné e Cabo Verde fosse uma coisa que lhes interessasse. Eles não estavam interessados grande parte das pessoas não estavam interessadas nisso. E é óbvio, está escrito, está documentado, há arquivos sobre isso. De grande parte dos guineenses que eram parte do PAIGC sabiam que o havia um complô contra o Cabral e sabiam que o Cabral tinha que desaparecer para poderem negociar a independência da Guiné em termos que não fossem os termos que estavam a ser impostos pelo
pelos proponentes da união entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Portanto, eu acho que dizer que o Cabral é uma figura discutível hoje, do ponto de vista, portanto, da história nacionalista da Guiné-Bissau, é dizer que se calhar havia outras formas de ter a independência sem os cabo-verdianos. E é dizer que se calhar a independência, se calhar a luta anticolonial serviu muito mais a Cabo Verde do que serviu a Guiné. Eu queria tirar o foco um pouco da Guiné e de Cabo Verde para olhar para a Amílcar Cabral no contexto do nosso continente, talvez também no contexto de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, porque nos meios académicos ele continua a ser uma referência muito importante nas várias discussões que nós temos sobre o devir político dos nossos países. Cabral é uma das referências que é sempre chamada, não é, a colação. Então eu queria ouvir de ti o que os outros países africanos podem ainda aprender de Cabral. Por que é que nós, os outros, devíamos continuar a ter interesse no seu pensamento? Portanto, isso é uma pergunta que se coloca muito, não é? Como ler Cabral hoje e como é que se consegue tirar lições em Cabral para enfrentar, para resolver algumas questões que o presente nos coloca. Eu não sei se há muito, não é? Porque eu acho que o nosso presente é um presente tão complexo e eu acho que Cabral não tinha grandes respostas para isso, não é? Cabral foi sempre um autor muito pensador, muito pragmático, não é? Grande parte do que disse, grande parte do que escreveu foram sobre problemas muito contextuais. Eram problemas da guerra, eram problemas da organização do partido, mas ele não escreveu muito sobre como é que ele... E isso, se calhar, é uma das grandes dificuldades que, sobretudo, a Guiné-Bissau encarou depois da independência. Não é? Cabral não escreveu muito de como é que a unidade entre Guiné e Cabo Verde haveria de funcionar, não é? E deixou muito este trabalho que tinha que ser feito nos ombros das pessoas que depois vieram a conduzir os destinos, quer da Guiné-Bissau, quer de Cabo Verde. Portanto, a primeira parte da resposta seria que não há grandes lições, não é? Mas eu ainda acho que há alguns ideários na visão de Cabral que podem ser, para algumas pessoas, podem ser discutíveis, não é? Voltando aqui ao termo, mas que eu acho que ainda são importantes, não é? Podem ser problemáticos, como é a questão de como é que se constrói uma nação sem etnias e sem racismo, como é que se constrói uma nação de igualdade em que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, não é? Como é que se constrói uma relação, sobretudo o caso de Cabral, em que as mulheres têm as mesmas oportunidades, sobretudo as mulheres que vêm de contextos mais tradicionais, que têm as mesmas oportunidades que os homens em relação à saúde, em relação à educação, não é? E sobretudo agora, vendo o que se passa entre portanto, Israel, a guerra entre Israel e a Palestina, não é? Uma pergunta, portanto, uma coisa que motivou a Cabral foi sempre como é que se constrói, como é que se consegue pensar além do Estado-nação, não é? Nós aceitamos o Estado-nação como a única forma de organização, não é? O país tem que ter fronteiras, soberanias, etc. Cabral teve o atrevimento de pensar numa realidade política que, na verdade, seria a junção de dois países. Portanto, é um paradigma para além do Estado-nação. E esta ideia de pensar realidades regionais, não é? De ir para além do colete de forças que o Estado-nação impõe, ou que o pensamento baseado no Estado-nação impõe, eu acho que isso é uma coisa que ainda vale a pena pensar. Em relação a Moçambique,
em relação a Angola, a integração na África Austral. Eu acho que em relação ao Israel-Palestina, qual é o futuro disso? Eu acho que é uma questão em aberto. António, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Voltaremos a ter uma oportunidade, principalmente acho que quando sair essa nova versão da biografia, voltaremos a falar com certeza. Obrigado e um bom dia de trabalho aí na Califórnia. Como sempre, encerramos este programa deixando aqui as nossas sugestões. Elísio, o que nos trouxe hoje? A minha recomendação para esta semana é muito especial. Eu vou recomendar um livro que vai ser lançado no próximo dia 20 de fevereiro na galeria, que é no Porto de Maputo, pelas 16 horas e 30 minutos. E o título do livro é A Cadeira de Caniço, que é uma biografia de um servidor público moçambicano, o Daniel Gabriel Tembe, que ocupou vários cargos no Estado e no governo moçambicano. E ele faz parte de uma geração que é descrita pela autora da biografia, Maria Yolanda Macamo, que por sinal até é minha irmã. Portanto, ela introduz um conceito extremamente interessante, que é esse conceito de geração da transição, que procura recuperar uma geração que teve um papel muito importante na passagem do colonialismo para um país independente. Portanto, jovens, maioritariamente, que tinham uma certa formação e que se entregaram de corpo e alma para fazerem aquilo que o país precisava que fosse feito naquela altura, e que de certa maneira nunca tiveram o reconhecimento que, por exemplo, outras gerações, a famosa geração de 64, mas também a famosa geração de 8 de março, sempre tiveram em Moçambique. É um livro muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro porque retrata um momento da nossa história de Moçambique, portanto, que é muito importante, e para além disso introduz um conceito que me parece ter um valor heurístico muito grande. Então eu recomendo também porque se trata da obra da minha irmã. Fiquei com muita curiosidade em relação ao livro. Da minha parte, trago a notícia da edição de uma nova biografia de Jonas Savimbi, escrita pelo jornalista Xavier de Figueiredo, antigo diretor do Africa Monitor, especialista em assuntos africanos e conhecedor dos meandros da UNITA. Por exemplo, foi convidado pelo partido em 2019 para as exéquias fúnebres de Savimbi, depois do presidente angolano João Lourenço ter devolvido os restos mortais do fundador da UNITA morto em combate em 2002. Chama-se esta nova biografia Savimbi, um homem no seu martírio, e sai em Portugal com a chancela da Guerra e Paz. Posto isto, damos por encerrado este que foi o nosso 9º episódio de Na Terra dos Cacos, disponível no site do Público e no Spotify e no Apple Podcasts. Muito obrigado por ter estado connosco. Voltamos daqui a 2 semanas, como sempre, à quarta-feira. O Público fica no ouvido.